Wilson. Pronto. Wilson. Chat do Povo, Thaís, Marcos, Juscelene, Dona Edna. A todos que entraram, boa noite, sejam bem-vindos. Dona Cátia, Kátia, Thaís Gessé, Thaís Gessé, boa noite. Rose Teodoro, Rose Teodoro, boa noite, sejam bem-vindos. Vonei Júnior, Fala, Vonei Júnior. Dona Noemi, Noemi, Adilson Ana Paula, Adilson Ana Paula, Tânia, fala, Tânia. Cleison, Cleuson, Caroline, Caroline, Mãe, Celie, Gilberto, fala, Edalberto. Bem-vindo e boa noite. Seu Augusto, Seu Augusto, tudo bem, Augusto? Ana Paula Adilson, Ana Paula, Ângela, fala, Ângela e Cláudio. Nadir Freitas, Nadir Freitas, bem-vinda. Janaína Borba, Janaína Borba, firme e forte. a Tati já compartilhou, Compartilhando, hein, gente? Vamos compartilhar, hein? É só evangelizar no dedo ali, ó. Pá, pá, pá. Acabou. Compartilhando. Dona Ângela compartilhou, As promessas com... Janaína Borba já compartilhou, Isso aí, Janaína. Vamos compartilhar. Josiana Macais. Josiana Macais. Josiana Macais. Bem-vinda. Deus te abençoe. Aili Mendonça. Aili Mendonça, bem-vinda. Ou bem-vindo, desculpa. Dona Noemi compartilhou.
Doado. Ó. Meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo bíblico da Palavra de Deus nesta noite. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Deus eterno, mais uma vez na Tua presença, para estudarmos a Tua Palavra junto contigo, ó Pai, e que o Espírito Santo venha nos iluminar, nos ajudar a entender a Tua Palavra, que venha a aplicar às nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a confessar nossos pecados e a colocar, ó Deus, a nossa vida diante de Ti. Perdoa o nosso pecado e a nossa falha, e esteja conosco. É o que nós clamamos, ó Pai. Também clamamos para aquelas pessoas que estão adoentadas, aquelas que estão nos hospitais, aflitas, que Tu, ó Deus, estenda a Tua mão graciosa, tocando-lhes, ó Deus, e dando-lhes saúde. Te louvamos imensamente, ó Deus, por Tua misericórdia para conosco. Perdoe nossas transgressões e nossas faltas. É o que nós pedimos em Cristo, Teu amado Filho. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que servirá de base para esta noite está registrado na carta aos Hebreus, lá no capítulo 2, versículo do 1 ao 4, que tem como título o perigo da negligência. Hebreus capítulo 2, versículo do 1 ao 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Meus irmãos, nós podemos, com certeza, planejar muitas coisas na nossa vida. Nós podemos planejar a nossa aposentadoria, não é mesmo? Nós podemos nos preparar para tirar férias. E nós podemos nos preparar para comprar um terreno, fazer uma casa, mudar de cidade. São muitas coisas na nossa vida que nós podemos estar prontos, preparados para mudanças. E a palavra de Deus hoje vai trazer-nos uma questão muito séria, que está ligado à grave situação do homem. Aí surge uma pergunta: será que nós estamos nos preparando, estamos planejando, faz parte do nosso planejamento? Será que faz parte da nossa vida o encontro com Cristo no dia do juízo? Ou o encontro com Cristo após a partida daqui? Será que eu faço um levantamento diário, que eu possa encontrar o Senhor Jesus a qualquer instante? Né? Nós temos que planejar isso. Temos que planejar. Nós temos que ter sempre na nossa mente que esse encontro já está marcado com data certa. Só que muitas das vezes nós esquecemos, né, meus irmãos, que isso faz parte da nossa vida. Partir daqui faz parte da nossa vida. A morte, ela faz parte da vida cotidiana do crente. Viu? Temos que pensar nisso, temos que planejar essas questões. Ah, mas eu vou planejar na minha morte. Isso mesmo, você tem que planejar um encontro com Deus. Porque a situação do ser humano diante de Deus é gravíssima. Agora nós que já temos Cristo como nosso único e eterno Salvador, nós já temos esse problema solucionado. E essa palavra se volta
para aqueles que não só não conhecem a Jesus ainda, como um alerta, e para nós que somos crentes, como edificação, para podermos ajudar pessoas. E também para a nossa própria vida. Estamos planejando, estamos nos preparando. A palavra de Deus vai deixar muito claro para nós isso aí. Lá em Amós, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O preparo para esse encontro é essencial. O escritor aos Hebreus vai falar aqui sobre um versículo 3, que se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos planejando, não fazendo parte da nossa vida, o final, apesar de ter muita gente partindo do nosso lado, apesar de nós estarmos conscientes que existe um final, o escritor aos Hebreus vai deixar uma pergunta no ar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A situação do homem é grave, é grave. O homem vive hoje numa situação muito grave. Lá no Salmo, se não me falha a memória, o 73, o salmista diz que o homem pecador ele está sobre terra movediça, terreno escorregadio. A qualquer momento ele pode cair. Não caiu ainda porque Deus está com a mão estendida, porque a hora que o Senhor Deus tirar a mão, ele cai com o próprio peso do corpo, não precisa empurrar. Ele cai sozinho, porque a vida das pessoas estão sobre terrenos escorregadios. Daí nós entendemos o porquê que a salvação traz uma rocha. Daí nós entendemos porquê que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, é a nossa rocha, aonde nós podemos construir a nossa vida. Mas a vida para ser construída em Cristo, diante de nosso Deus, ela tem que ser planejada. Nós temos que estar pensando sobre isso. Mas o ser humano de hoje parece que deixou isso despercebido, está vivendo levianamente, despreocupadamente e negligenciando fatores essenciais. Alguns salvos negligenciam a santificação. Alguns negligenciam suas vidas pessoais para servir de testemunho. Mas aí o apóstolo vem nos orientar a respeito disso. O escritor aos Hebreus. E a primeira coisa que ele vai falar no versículo primeiro é muito simples de se ver. É bem simples. Ele vai dizer para nós aqui, o versículo primeiro vai deixar bem claro para nós, o homem, a grave situação do homem não permite que ele seja negligente. A grave situação que o ser humano vive e pensa sobre ela, tá? Ela não vai permitir que nós sejamos negligentes, meus irmãos. A mensagem de alerta está sendo ouvida por todos. Por todos. Valorizar o grito de atenção. Nós temos que valorizar aqueles que estão pregando o evangelho. Você que não aceitou Jesus ainda, bote isso no seu coração. Você que tem que falar para as pessoas que elas têm que estar atentas, ouvindo o clamor de Deus em oferecer a sua salvação. Por enquanto nós estamos vivendo um período de oferta da salvação. Valorizar esse grito de atenção para não perder o caminho. Para não perder o caminho. Cada vez que nós vamos andando, nós temos que gritar: ei, estou caminhando, ei, o final se aproxima. Por que que isso é essencial e extremamente importante para nossas vidas? Para estarmos alertas. Porque se não andarmos assim, nós vamos nos desviar do caminho. Por isso a palavra de Deus não veio nos orientar que nós não podemos ser negligentes. Se eu perguntasse hoje, quantas vezes hoje você pensou que podia ter partido a qualquer instante? Quantas vezes hoje nós levantamos e pensamos que a qualquer momento nós poderíamos estar diante do nosso Deus? E como nós vamos escapar chegando lá dizendo o que para Ele? Se a própria palavra que nós acabamos de ler, Deus é quem faz questão de avisar, de orientar, de mostrar. Ei, existe um fim. Ei, tem uma vida para dar conta.
Não fique iludido. Porque quando chega no versículo 2, tá? Ele vai deixar muito claro uma questão aqui. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por intermédio de anjos e toda transgressão foi, ou desobediência, recebeu um justo castigo, nós temos que deixar uma coisa clara. Uma outra coisa, a grave situação do homem não permite que ele pense que há impunidade. Meus irmãos, a impunidade é um grave problema na mente das pessoas. As pessoas hoje, elas quebram a lei de trânsito pensando que o guarda não viu. As pessoas de hoje trabalham com a maior displicência, achando que nunca vai acontecer acidente com ele. Meus irmãos, as pessoas constroem as suas casas pensando que aquilo ali é a maior fortaleza do mundo. Dá um pé de vento, ele não calculou aquilo. Depois que acontece é que vem a tristeza e o arrependimento. O arrependimento, quando vem tarde, é um dito popular. Porque não existe impunidade. Não há forma de nós escaparmos daquilo que o Senhor Deus vem avisando a terra, vem avisando a humanidade. Não há impunidade. É uma mensagem de verdade, da verdade. Meus irmãos, a situação é tão grave, a situação do homem é tão grave, que houve a necessidade, o pecado é tão grave, ele é tão devastador, tá? Que foi necessário Jesus vir ao mundo, o próprio Deus vir à terra. Às vezes eu fico pensando como uma pessoa pode achar que o pecado é algo fácil de resolver. Como uma pessoa pode achar que é fácil de solucionar os seus problemas pessoais, de desobediência, de pecado da carne. Não é. Temos a consciência que não é. Né? Se o pecado fosse fácil de resolver, não teríamos uma cruz no Gólgota. Nós mesmos teríamos resolvido. Mas está muito, muito distante da nossa capacidade de resolver o problema do nosso pecado. Por quê? Porque há impunidade, não há impunidade. Nunca esqueça isso. Porque essa mensagem que Jesus veio trazer à terra é a verdade. Se não credes que eu sou, o que vai acontecer? Perecereis nos vossos pecados. Meus irmãos, não há impunidade porque foi confirmada por suas consequências. A Bíblia é muito rica em nos trazer informações de consequências da desobediência do homem. A Bíblia é muito rica em mostrar consequências da rebeldia da humanidade. Aquilo que Deus falou, que Deus prometeu, Ele cumpre, não tem como não cumprir. Porque Ele é o Senhor, Ele pode fazer cumprir. Nós vimos o povo de Deus, a humanidade sendo avisada desde o dilúvio. Lá no Éden, a primeira coisa que o homem aprendeu é que não existe impunidade. O que existe é, sim, punição pelos seus erros. Não coma porque morrerás. Tal, aconteceu. Depois veio o dilúvio. Noé prega durante 40 anos, prega, ele ensina, ele fala, ele mostra. O que acontece? Ninguém acreditou, diz o Senhor. Até que começou a chover. E começou a inundar tudo. Aí creram. Será que para mim crer eu tenho que ver? Será que para mim saber que um veneno mata eu tenho que tomar? Não precisa. Porque as consequências foram reveladas ao homem. Quantas consequências o povo de Israel sofreu por aquele deserto? Quantas consequências nós vimos de pessoas que desobedeceram a Deus? Sabem por quê, meus irmãos? Porque Deus é justo. Isso mesmo, Deus é justo. Ele primeiro avisa, mas depois castiga. Ele avisa, não existe na Bíblia nada que é incoerente com a relação de Deus com o homem. Desde o dia que ele criou o homem, ele avisou antes e as consequências viriam. O dilúvio ele avisa antes que as consequências viriam. Sodoma e Gomorra, ele vai lá e avisa e as consequências viriam. E agora ele está avisando que quem não aceitar Jesus Cristo, as consequências são fatais. E ele está avisando que vai vindo aí o dia do juízo final. Está vindo a volta de Cristo. Eu fico me perguntando, o que é mais necessário ser feito para as pessoas acreditarem, crer que Deus fala a verdade, que o Senhor Jesus Cristo fala a verdade? Será que como? Será que
a cabeça enfiando lá dentro. Será que vai? Não funciona. Não é verdade? As pessoas não creem, não estão crendo. Porque a Bíblia diz, sabe por que não há impunidade? Porque o Senhor Deus avisa. Você vira para o seu filho e fala assim, não bote a mão naquela tomada que você vai levar choque. Pois ele vai lá e enfia o dedo, leva o choque. Não tem como não levar. É assim que é com a palavra. O Senhor Deus está avisando você. Nós, como crentes, não estamos livres de sermos punidos por nossos próprios erros. Porque a palavra de Deus, para o crente, ela não só ela vem como um aviso, tá? Mas a palavra de Deus para o crente, ela vem com o poder de convencer. A pessoa não quer dar atenção. Por isso a palavra de Deus nos adverte seriamente. Como escaparemos nós, que é o próximo passo. Mas não haverá impunidade. Não haverá, porque ele vai dizer aqui no versículo 2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou obediência recebeu justo castigo. Sabe por que é justo? Porque nós estamos sendo orientados, nós estamos sendo avisados. Para nós está sendo dito claramente, olha, não faça assim porque você vai passar por aperto. Cuidado, não faça assim porque você vai sofrer as consequências. Mas nós somos teimosos, muitas vezes nós não estamos planejando. Porque se eu tenho um padrão de vida, onde eu tenho que planejar, onde eu tenho que me preparar, tá? Por aquilo que o Senhor Deus está avisando, o princípio básico de resolvermos isso é a obediência. Somente a obediência. Porque nós não podemos imaginar que se nós desobedecermos a Deus, que ele não pode fazer nada. Ele pode. Lá atrás nos Salmos, o salmista escreve que o homem peca e diz no seu coração, vamos fazer isso porque ele não está vendo. Errado, ele está vendo. E vendo mesmo. Preste bem atenção em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Será que nós estamos achando que podemos desobedecer a Deus e simplesmente existirá alguém que vai poder impedir? Se Deus agir, acabou. Por isso vem o alerta, vem o aviso, vem o conselho, vem andar mais uma milha, Jesus vem morrer na cruz, vai dar salvação, coloca a Bíblia na nossa mão, constrói templo, prepara homens para dirigir a sua igreja e ensina através da Bíblia, mas parece que essas coisas estão em segundo plano. Nós estamos observando um período da história da humanidade que Deus está em segundo plano e agora nós estamos entrando numa fase gravíssima que é as pessoas zombarem de Deus. Meus irmãos, nós estamos passando por uma fase onde as pessoas estão zombando dele. Estão achando que isso vai passar sem ele perceber. De Deus, com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Talvez você esteja pensando que hoje eu estou pregando uma maneira muito... É bíblico, o Senhor Deus, para nos abençoar, ele nos adverte sobre o pecado. As consequências do pecado são letais. Pecado é algo que você não pode brincar. Pecado é algo que nós não podemos estar lidando com ele. Porque ele vai nos exterminar. Vai acabar com a pessoa. O ser humano não acredita nisso. Nós, como crentes salvos no Senhor Jesus Cristo, toda vez que pecarmos, nós temos o recurso. Temos em Cristo Jesus a solução. Porque ele já morreu naquela cruz. É bom nós lembrarmos muito disso. Não há impunidade nisso. As pessoas estão achando que podem simplesmente levar na brincadeira aquilo que o Senhor Deus avisa. Não faça isso. Não faça isso. Você sabe quantas pessoas aproximadamente saíram do Egito para chegar no Israel, para chegar na Terra Santa? Aproximadamente 2 milhões de pessoas. A Bíblia registra 700 mil homens. Não contava as mulheres, não contava as crianças. Tá? Foi aquelas crianças que entraram. Foi a última geração do deserto. Foram 40 anos, é uma geração bíblica. Tá? 2 milhões se perderam, ficaram no deserto. Porque o Senhor Deus avisou, o Senhor Deus abriu o mar na presença deles, o Senhor Deus andou com eles no deserto, o Senhor Deus tinha fogo no céu à noite para
esquentar lá, porque o deserto é muito frio. Né? E durante o dia tinha uma sombra para refrescar, porque o deserto é muito quente. Hein? E o Senhor Deus não deixou as sandálias e as roupas envelhecerem. E o Senhor Deus está presente, e o Senhor Deus está falando. E Jesus veio ao mundo, e Jesus morreu na cruz. E Jesus advertiu, falou, avisou, clamou. A misericórdia é tão grande quando ele pega o apóstolo João e leva para a ilha de Patmos, tá? Como prisioneiro, chega lá e vai revelar o Apocalipse. Olha como é que Deus é bom. Deus está falando assim, olha, vocês, a minha igreja não vai ser apanhada de surpresa, porque eu estou orientando ela. E a toda pessoa que realmente olhar para isso e se curvar diante disso, diante de Deus, e falar, Senhor, me ajuda a me manter firme, para não me desviar do teu caminho. Isso mesmo, amado. A palavra de Deus nos orienta nesse sentido, trazendo-nos cada vez mais aquela força extremamente necessária para momentos difíceis. Agora a pergunta que surge é, será que eu estou fazendo conta disso? Será que a Bíblia faz parte da minha vida? Será que a oração faz parte da minha vida? Como algo mais importante que existe debaixo do céu? É conversar com o meu Deus? É conversarmos com a palavra, é ouvir a palavra dele? Será que quando eu estou diante do meu Senhor Deus, será que quando eu estou indo trabalhar, a minha mente está ligada no meu Deus? Será que a minha mente está ligada diante do Senhor? Na hora que eu estiver trabalhando, e na hora que eu tiver que testemunhar honestidade, na hora que eu tiver que testemunhar, né, seriedade, e não brincar, e não fazer piada, e não zombar, e não participar das más conversações, não é isso? Não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Será que quando eu estou levando isso a sério, eu como crente não posso fazer isso? Eu como crente não posso fazer aquilo? O crente é a pessoa mais confiável que tem sobre a terra, porque ele sabe os limites dele, não é imposto pela sociedade. Tá bom? A honestidade não é algo que vem da sociedade, a honestidade dele é com o Deus dele, com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que conhece e que avalia o coração do crente. O Senhor Deus tem orientado, Deus não só tem avisado, não. O Senhor Deus tem ajudado a caminhar. Eu acabei de dizer para você sobre a travessia do deserto. Onde é que estava Deus? Estava lá no seu trono? Estava porventura dormindo? Tirou férias? Enquanto o povo atravessava o deserto? Não. Ele estava presente, constante, corrigindo, disciplinando, ajudando, alimentando, dando água. Não é? E a mesma coisa ele continua, que Deus não mudou em nada. Continua do mesmo jeito hoje. Ele está acompanhando a minha vida, está te dando trabalho, está te dando emprego, está te dando dinheiro, está te dando uma família saudável. Não é? Está tudo caminhando conforme o plano e a vontade soberana dele. Por que eu vou desacreditar nesse Deus? Por que eu vou duvidar desse Deus? Porque a pergunta seguinte, que está no versículo 3, fica muito difícil de responder. Você tem resposta para ela? Será que a gente conhece alguém que tem uma resposta para essa pergunta? Vamos observar bem a pergunta do versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada oficialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Meus irmãos, o que Deus está falando aqui é que não haverá escapatória. Não, meus irmãos, não haverá lugar, não há esconderijo. Não há esconderijo, tá? Não há como escapar desse dia, não há como escapar da presença de Deus, não há como você se esconder. O único esconderijo que existe, sabe qual é? É a sombra do Senhor para o crente. Para você que é salvo, para você que busca refúgio, para nós que estamos cansados e oprimidos, a esses o Senhor Deus tem um esconderijo. Mas para as pessoas negligentes, para as pessoas que não querem nada, que estão vivendo aí de forma leviana, para essas pessoas não tem como correr. E no dia do juízo, não fique imaginando que vai dar para escapar. Isso aí é ficção científica de Hollywood. Tá? Ficção científica de Hollywood, bota eles dentro de uma nave, leva para Marte, leva não sei para onde, fazem lá uma arca, fica todo mundo boiando. Vocês estão pensando que o dia do juízo final vai ser assim? Não vai. Ele veio para definir a história da humanidade. E chegar no dia do ajuste, do acerto, a pergunta que surge é:
se nós não vivermos aquilo que foi ordenado pela palavra. Se você que está me ouvindo, que ainda não tem Jesus no seu coração, como você acha que vai escapar? Hein? Será, meus irmãos, que a pessoa se dá um momento que ele vai poder escapar? Não é? Não vai, meus irmãos. Não pode haver a ilusão que tudo acaba aqui. Tem muitas pessoas que não estão acreditando mais, muitas seitas estão pregando que o inferno é aqui mesmo, que termina tudo aqui na sepultura, que as coisas são assim, não adianta ficar preocupado. Nós conhecemos pastores aí que se apostataram da fé, que hoje em dia estão dizendo que o inferno é uma criação da mente humana para que o homem possa ser salvo, buscar Jesus. Meu irmão, isso não existe. Inferno existe mesmo, não precisa ninguém falar isso, não. Nós sabemos, o crente é salvo, o crente sabe. É o único que sabe que existe sim, não adianta dizer que não. A situação grave do homem exige, tá, que haja uma atitude urgente. Às vezes as pessoas não querem tomar atitudes, né? Não sei, a gente ensina, fala, ouve, mas nós somos tardios em tomar atitudes, né? Em querer mudar, em confiar a Deus a nossa vida frágil de pecador, em busca de melhora. As atitudes têm que ser tomadas, irmãos. Não podemos viver no campo da ilusão. Tá? Tem muitas pessoas achando que existe esconderijo de como escapar. A pergunta é, como escaparemos? Você tem como? Você sabe um meio para escapar? Será que a humanidade sabe hoje um meio de escapar da ira divina? Será que vão ter um meio de escapar do juízo final? Isso não existe. Lá em Amós 9, capítulo 9, versículo 2, olha o que o Senhor Deus fala. Ainda que desça no profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Você acha que existe algum lugar, alguma dimensão do espaço, terra, ar, que possa esconder um ser humano ou qualquer criatura da presença do nosso Deus? Eu não estou falando isso simplesmente, meus irmãos, de maneira física, eu estou falando disso de maneira espiritual. Será que as pessoas estão avaliando que Deus pode ser enganado com uma vida hipócrita? Não pode. Deus não é enganado por vidas hipócritas. Deus não é enganado por pessoas, meus irmãos, que fingem ser crente e não são. Não pode. Não dá para engolir. Porque ele mesmo diz lá em Jeremias 19, lembra lá 17:9? Ele fala o quê? O coração do homem é corrupto mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Ele mesmo responde. Eu conheço o coração do homem, eu esquadrinho o coração dele. Portanto, nós temos que ter uma convicção constante diante de nós, que nós estamos vivendo na presença do Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, não é? Que tem tudo à sua disposição, ele é Deus, e está oferecendo a graça, está oferecendo Jesus, está oferecendo saída. Adão e Eva ele ofereceu uma saída. Criou um paraíso. Para Noé ele ofereceu uma arca. Lá em Sodoma e Gomorra não tinha muita gente para salvar, ele salvou quem tinha de lá e tirou. Não é? E hoje você tem uma saída. Jesus. Jesus é a salvação do homem. E é Deus quem está oferecendo essa salvação. É Deus que está oferecendo o caminho. Como escaparemos nós se negligenciarmos essas coisas? Como que nós podemos escapar daquilo que Deus está fazendo com tanto amor, com tanto empenho? Hein? Não dá, a sua atuação exige, meus irmãos, atitude, e atitude urgente. Tem muita pessoa achando que pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, não é? Vive aí no mundo da ilusão. Queridos, o fim está próximo. A chegada de Jesus Cristo já está marcada. Deus, no seu infinito plano, já marcou. E entre nós, como é que nós estamos? Será que nós estamos enquadrando na nossa vida, colocando em nossa vida essa preocupação? Será que nós estamos colocando em nosso coração, no dia a dia, esses compromissos com as coisas de Deus, porque é para lá que nós estamos indo? Nós temos que entender, queridos, que nós entramos por um caminho sem volta.
A partir do momento que você nasceu, acabou, você está num caminho sem volta. Você não tem para onde escapar, você tem dois caminhos diante de si. Você tem dois caminhos. Jesus disse: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Porque o caminho que vai levar diante de Deus é estreito. Isso mesmo, o homem nasce diante de dois caminhos. Será que nós estamos padronizando? Será que está entrando na nossa mente quando nós vamos planejar algo que Deus está participando daquilo? Será que nós estamos constantemente nos avaliando para saber se nós não, por que não cremos? As pessoas que estão ao nosso redor deveriam fazer uma pergunta constante como essa: por que não creio? Você não crê porque não tem Jesus. Permita que Jesus entre no seu coração. Bata, procura Jesus. Jesus Cristo vai estender a mão dele: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa é a promessa de Cristo. E isso está vigorando até hoje. Meus irmãos, isso vigora até hoje. E até onde vai essa oportunidade? Até hoje. É o que a Bíblia ensina. Qual é o dia da salvação? Hoje. Hoje é o dia da salvação. Não desperdice esse dia. Vá vivendo ele de acordo com a vontade soberana de Deus. Mas lembra de uma coisa. Vamos colocar na nossa lista de preocupações. Não digo preocupação. O que digo realmente é colocar na nossa lista essa prioridade de termos uma vida sabedores que Deus vai pedir conta dela. Paulo chegou a dizer que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Podemos partir daqui a qualquer momento. A pergunta que surge é: como escaparemos se vivermos negligentemente, despreocupadamente, sem levar nada a sério? Daqui a pouco a igreja vai estar voltando a se reunir, glória a Deus por isso. Não é? Nós vamos estar lá firme, todo mundo juntos de novo. Qual é o seu padrão de vida? Vai voltar a assumir compromisso diante de Deus, sabedor de que vai estar na presença dele? Você não vai escapar, não se iluda. Está aí vivendo, assobiando, acho que a vida é assim. A vida é assim mesmo, para depois que Jesus Cristo está no seu coração e depois que você decidiu levar um padrão preocupante, botando aqui na mente que você tem um final. Nós estamos caminhando para um final. Isso tem que fazer parte dos planos. Isso tem que fazer parte das nossas listas de prioridade diante do nosso Deus. Assumir compromissos, andar firme na presença de Deus. Nós temos uma igreja para caminhar. Nós temos palavra de Deus para estudar. Nós temos orações para fazer. Nós temos nossos compromissos, nossos dízimos e ofertas para poder executar diante de Deus. Porque essa foi a vontade de Deus, fazer acontecer assim. Ou você acha que existe realmente impunidade para quem quebra qualquer um desses princípios? Não existe. Preste atenção no que eu vou dizer. Para as pessoas que estão brincando com a igreja, primeiro problema que vai acontecer é dentro de casa. Isso é estatístico, meu irmão. Eu sinto muito, mas é dentro de casa. Filhos se perdem, filhos vão embora, filhos vão para o pecado. Por quê? Porque esqueceram de colocar na agenda que eles estão caminhando para o encontro com Cristo, para o encontro com Deus. Nós vamos encontrar, queiramos ou não. Talvez você não goste nem de ouvir falar sobre isso, mas não importa se você gosta ou não gosta de ouvir. A Bíblia está aqui para ser pregada e ela vai ser pregada conforme está aqui. Sabe por quê? Porque nós vamos caminhar. Se você deitar e dizer eu não vou, eu sinto muito. Se você arrumasse um lugarzinho para se esconder, o que está escrito lá em Amós mesmo, hein? Ainda que desça ao mais profundo abismo, quer esconder lá, ele vai lá de dentro lá com a mão, sai daí. Hein? Não tem jeito. Não tem como escapar. Então faça uma coisa, se renda diante dessa realidade. Bota teu joelho no chão e se rende diante disso. O terceiro ponto, que está no versículo 4. Que ele diz assim: dando Deus testemunho. Presta bem atenção como é que Deus vai se preparando, como é que Deus se armou, como é que Deus se preveniu para ser justo conosco. Isso mesmo. Deus se preparou de todas as formas para não ser injusto. Por isso ele diz aqui assim: dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios
vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Você já viu quanto argumento Deus tem a favor dele? Já notou isso? O quanto argumento ele tem a favor dele? Ele está dizendo aqui que Deus deu testemunho juntamente com eles por sinais. Fez milagres, prodígios, vários milagres. E por distribuição do Espírito Santo, o Espírito Santo veio à terra para confirmar essa salvação, para doar essa salvação, para revelar a verdade daquela cruz. Aí a pergunta surge de novo do versículo 3. Como escaparemos nós? Se o próprio Deus se preparou para esse dia de juízo. Qualquer um que se levantar lá, ele tem argumento. E nós vamos falar o quê? O ser humano vai falar o quê? É Deus quem comprova essa grande salvação. Ele. Ninguém pode fazer isso, mas ele pode. Há provas suficientes, meus irmãos, dadas pelo próprio Senhor. Há provas suficientes. Há provas que abalaram o céu. Há provas que abalaram a terra. Há provas que vão exterminar o inferno aqui da terra, colocar no fogo eterno, no lago de fogo, que é a segunda morte. Os argumentos são muito poderosos esses argumentos. Não dá para convencer. Como nós vamos escapar diante de argumentos tão poderosos? É Deus quem dá testemunho. Isso mesmo, Jeremias 1,12, ele fala uma coisa muito interessante. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para sempre. Viu? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você imaginou? Deus precisa fazer isso? Mas ele disse, a palavra que eu falei, eu velo, eu tomo conta dela, para que ela se cumpra, porque eu sou o Senhor. Meu irmão, a situação é grave. O Senhor Deus está preparado. Deu argumento de sobra. Deu, não dá para argumentar. Não vai achar nada para chegar no dia do juízo e abrir a boca. A coisa é tão séria que nós não vamos nem abrir a boca no dia do juízo. Porque quem for salvo já vai salvo. E quem não crê já está condenado. Não tem escapatória. Não tem argumento lá. Você está pensando em chegar no dia do juízo, Senhor, naquele dia eu não fui na igreja, naquele dia eu estava meio distraído, o Senhor tem misericórdia. Não tem esse papo lá, não. Não tem defesa. Só vamos ouvir a sentença. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. E para aqueles que não negligenciaram, vinde benditos de meu Pai, e recebei como herança o que vos está prometido desde antes da fundação do mundo. Que bênção, hein? Você pode ser negligente, a situação é grave, hein? Aconselho a você, sai fora dessa situação. Urgente. Urgente. Que se atropelar amanhã morrer, vai estar diante disso. E não adianta tentar se convencer que não vai não, porque não depende de ti não. Nem de mim, nem de ninguém. A grave situação do homem não permite que ele seja negligente. Não permite que ele pense que haja impunidade. Tá? Não permite que haja escapatória para o negligente. Não tem. Mas Deus comprova esta grande salvação. Que bênção. Deus é bom. Ele podia dizer, se vocês querem ir para o inferno, então vai todo mundo. Mas ele não fez isso. Ele, às vezes, orienta, explica, mostra. Não, não é? Mostra, tem paciência, rapaz, que paciência que o Senhor tem. Paciência grande, vai se estendendo, a misericórdia que se renova a cada manhã. Que benção, não é? Aí fica aí brincando de negligente, hein? Faço não, hein? O Senhor Deus está te levando a sério, muito a sério. Eu vou concluir, meus irmãos, com um texto bastante conhecido da igreja. Lá de João 3,16. Lá na mesma página na frente, na outra página da frente, você já vai achar o João 3,16. Que todo mundo sabe de cor e salteado. Olha o que Deus... Vê se dá para argumentar agora. Né? Se você pensou que tinha algum argumento, que o diabo ia ter algum argumento, presta bem atenção no que vai acontecer agora. Ó. A coisa é muito simples, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem argumento aí? Qual será? É interessante que quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o argumento, lá em capítulo 8 de Romanos, do versículo 31 em diante, ele vai falar o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hein? Agora inverte. Hein? Se Deus é contra você, quem será a teu favor? Não tem ninguém. Não dá. Foi o que Elias falou para os seus filhos. O sacerdote Eli falou para os filhos dele assim: se um homem arguir contra outro homem, Deus pode ser por ele. Mas se o homem se levantar contra Deus, quem será pelo homem? Meus irmãos, porque Deus amou o mundo, Ele te ama. A oportunidade é hoje, é agora. Porque a situação do homem é gravíssima. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus derrame sobre nós cada vez mais compreensão e coloque no nosso coração fazer conta disso aí. Colocar na agenda, colocar nos nossos planos, nos prepararmos para esse momento, não passarmos como negligentes, não é verdade? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Jesus. Amém. O motivo de agradecimento. Motivo de agradecimento. O Simeão Marques, ele diz assim, ó: agradecemos a cura de minha esposa Maria Helena. Amém. Os irmãos estiveram orando na ocasião por ela. Deus seja agradecido e pedimos que continue orando por nós e a nossa família. Amém. Ela tinha sido acometida por uma trombose venosa. Fizemos os exames novamente, o médico disse que ela não tem mais nada. Benção. Graças a Deus. Eles são de... É o Simeão? Simeão Marques. Eles são de Coromandel, Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro. Simeão Marques. Simeão Marques. E a esposa dele é Maria Helena. Glória a Deus nas alturas, né? Glória a Deus. O Senhor Deus estendeu da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Toda a glória pertence a Cristo. Viu? Tudo. Nós somos apenas instrumentos, como vocês também foram instrumento, intercedendo. Assim como a igreja também é instrumentos, meros instrumentos na mão de Deus. Porque o poder pertence a Cristo, a glória e a honra pertence a Ele. É tudo dele. Tá? E ficamos muito felizes que Deus restaurou a saúde dela. E que Deus a fortaleceu. E glória a Deus por isso, que muitas alegrias habitem no meio das suas famílias. Tá? E habite cada vez mais, nós continuaremos orando por sua família, Simeão. Deus abençoe a vocês. No nome de Jesus, o seu Filho amado. Amém, querido? Meus irmãos, nós vamos encerrar com uma oração nesse instante, terminando assim esse culto de estudo da Palavra de Deus. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos derramadas, Senhor Deus, sobre o teu povo. Te agradecemos, ó Deus, lá pela família do Simeão. Esteja, Senhor Deus, fortalecendo-os cada vez mais, ó Pai. Fortalecendo cada vez mais, revelando a tua santa presença no coração de cada um deles. Ajuda-os, o Senhor Deus, a caminhar neste caminho glorioso que é Jesus Cristo, teu Filho amado. Abençoe a tua igreja espalhada por esse mundo. E também, ó Deus, esteja nos fortalecendo para continuarmos cada vez mais firmes em direção, ó Pai, a esta vida eterna maravilhosa. Não venha, Senhor Deus, permitir que nós sejamos negligentes, ó Deus, e que não venhamos a ter um padrão de vida despreocupado. Ajuda-nos, ó Deus, chamando-nos a atenção, repreendendo, mostrando, disciplinando, para que nós não venhamos a nos desviar do caminho. Perdoa e fortaleça-nos em Cristo Jesus por todas as bênçãos derramadas. Amém, Pai.
em submissão, teu serviço. Boa noite. Boa noite a todos. Até domingo pela manhã.